Boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma quinta-feira. Quinta-feira de um tempo atípico, que é estarmos em nossos lares devido a essa pandemia real que está nesse momento em nosso planeta, nosso país, nosso estado, nossa cidade. Agradeço por estar adentrando a vossos lares para conversarmos um pouco mais sobre esse momento e revigorar, entender essa questão da fé, a nossa aqui, para o que está acontecendo. O tema de hoje é a fé raciocinada, que segundo Jesus seria a maior fé. A gente se baseou tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui a luz, e claro que é no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no artigo do nosso querido irmão Alexandre Fonseca, ele que é professor, pós-doutor em Física, palestrante espírita, e em 2006 fez esse artigo, promoveu esse artigo, e a gente se baseou muito nele também. Então, olha só, a fé raciocinada, ela é um dos princípios básicos do Espiritismo. Essa é o que faz mover muito dentro da doutrina espírita, a fé raciocinada. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se dedica, o 19º capítulo, ele se dedica exclusivamente sobre essa questão, da fé. Primeiro, analisa o poder da fé em remover as mais difíceis montanhas morais que atrapalham o progresso da humanidade. As características da fé são também analisadas. A fé sincera e verdadeira é que sempre calma. Então, esses trechos aqui que a gente vai vendo e repassando para vocês são verdades que a gente vai absorvendo e vai vendo no nosso dia a dia para poder exercer melhor isso. Então, a fé sincera, outras vezes a gente já abordou esse tema e a gente vê que a calma, ela faz com que a gente ande melhor, muito melhor. Um dos pedidos de Cristo a Pedro, primeiro a pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo. E ele ainda falava: apacenta as minhas ovelhas. Então essa é a maior função, a gente apaziguar a situação, nos apacentar, em geral. Então, quer dizer, a paz é o mais importante. A gente já viu antes que entre a razão e a paz, que a gente prefira a paz. A razão um dia vai chegar para cada lado, cada um vai se entender. Então eu queria mostrar também essa questão que fala muitas vezes a questão da fé, do tamanho de um grão de mostarda. Quem nunca viu, essa fala fica muito fora do comum. O grão de mostarda, ela pode ser representada como um pontinho na mão, na ponta da caneta você faz um pontinho e olha, é o tamanho de um grão de mostarda. E olha só, o pé de mostarda não é bem uma árvore, é uma planta que ela chega em média de quase 2,5 metros de altura, dá uma copa muito larga. Então, quer dizer, uma sementinha do tamanho de um ponto na sua mão, de uma caneta, ela vai crescer. Essa é a questão da fé. Inimaginável aquele pontinho se tornar uma árvore tão grande. Olha só que eu falei, uma árvore, mas ela é muito parecida com a árvore. Mas biologicamente, a questão dos biólogos e tal, é que não é árvore. Aí já tende a outra linha de estudo.
Então a gente vê que o Cristo ele fazia as parábolas, essas comparações, esses comparativos, para nos animar, né? Algo que a gente precisa entender substancialmente. Existe dentro dessas questões de fés, as fés, quer dizer, a cega, né? É tratada aqui também. Em alguns momentos a gente vai fazer essa leitura sem nenhum atropelo, né? Para a gente poder embasar melhor, encorpar melhor a nossa fala. Em outro momento, eu vou para o grupo, o nosso do WhatsApp, e também aqui no Face, a gente faz o link para esse artigo, que ele é bem importante, né? Esse artigo ele diz o seguinte, ó, Kardec analisa também o poder da fé na ação magnética dos fluidos sobre a matéria. Essa questão é justamente isso, para a gente entender como o contexto da fé, né? Vamos ver essa parte inteira para podermos falar um pouco mais. Ele diz que aquele que há um grande, né, aquele que há um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, isso é fala de Kardec, pode só pela força da vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, né, mas que não passam de efeito de uma lei natural. É por essa razão que os discípulos de Jesus não puderam curar o moço lunático na passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Repare, não tinha essa propriedade, né, da questão material. Os fluidos, né, do nosso corpo, no nosso planeta, né, eles são bem aproveitados pela espiritualidade, né, para promover o bem, claro, né? E Kardec aqui, ó, diz que não fica apenas nessa análise, não fica só nessa análise da questão da fé inabalável. Ele analisa também a questão da fé religiosa. A gente vai contrapor, né, a fé religiosa e a fé raciocinada. A fé religiosa ela é absorvida de cima para baixo, né? Não há questionamento, né? E muitas vezes descaracteriza muito o que o próprio Cristo nos ensinou. Então vejamos, no primeiro caso, né, que é a fé cega, nada examina e aceita sem controle o falso e o verdadeiro. Isso há muito tempo, data-se da humanidade, essa questão, nós fomos canalizados, né, a caminhos que não eram bem os ensinamentos do Cristo. Nessa questão, por exemplo, eu posso lembrar das cruzadas, por exemplo, que se matava em nome de Deus, um irmão. Alguém, né, disse essa lei, e uma lei que não foi raciocinada faz com que se trave ações contra um irmão. E é muito complexo isso acontecer, é muito complicado mesmo. Mas vamos lá, né? E a fé raciocinada? Que tipo de fé é essa? Pois bem, é uma fé inabalável, né, que só é o que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá a questão de um paradigma muito grande, né, uma abordagem diferenciada do que a gente está acostumado com a questão da fé. A fé inabalável, isto é, quando você procura ver a razão, né, do que está acontecendo, dá uma noção melhor. Repare, a ciência hoje, né, faz com que a gente tenha informações bem mais substanciais
E daí você tem como entender ou prever o que está acontecendo e o que vai acontecer. Essa caneta, por exemplo, está aqui. Se eu soltar, ela pode... O que pode acontecer com essa caneta? Vamos dizer que o ambiente eu seja um médium de transporte, de telecinésia. Se eu soltar essa caneta, ela pode flutuar, pode subir, pode descer. O que é que a ciência nos diz? É claro que a ciência vai dizer que ela vai cair. E se você soltar, ela vai cair. Ah, eu estou no Japão, soltar a caneta cai também. É uma questão física, é natural, isso é lei, né? É uma lei física. Então não tem por que eu estar duvidando disso. Então são essas noções simples, né? Simplistas, que fazem com que a gente possa entender a questão da fé raciocinada, né? Estudando Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Não é o que é, porque já dá um objeto, né? Nem quem é, porque já personifica, mas que é Deus. Então a espiritualidade responde que é a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência elevada à enésima potência, o amor. Então a gente não tem palavras para descrever que é Deus, mas todas as atribuições, os atributos de Deus são elevados à enésima potência, né? Então, para a gente se embasar aqui, também vem o Evangelho, né? Que a gente tem muito a Bíblia, que é o Novo Testamento. No Novo Testamento tem justamente a passagem que a gente agora vai utilizar, que é a do centurião, tá bom? Vou fazer essa breve leitura aqui, baseado no Caibar Schutel, né? Caibar Schutel, a gente fez umas anotações aqui, ele era farmacêutico, né? Chamado de o bandeirante do espiritismo aqui no Brasil. Ele nasceu em 1868, né? Faleceu em 1930 e alguma coisa. Então, quer dizer, ele é estudante de farmácia espírita, né? Naquela época. Se hoje é difícil, se hoje a gente é incompreendido, falam tantas coisas que a gente prefere não estar dando ênfase porque eles não conhecem. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço, né? Mas a tendência das pessoas é falarem de tudo, né? Nós já fomos um dia também assim, né? Mas tudo passa e a gente vai entendendo que há uma melhora. Então ele fez esse estudo sobre essa questão da fé naquela época e se embasou no Novo Testamento, no capítulo de Mateus. Olha só, que é a questão do centurião, que na verdade não foi uma parábola, né? Dessa do centurião. A gente está vendo aqui, ó. Repare, vamos ver logo a passagem. Foi uma passagem, não foi uma parábola. Quem quiser pode acompanhar, depois pesquisa no Novo Testamento, tem também no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos ver, ó. O Schutzer, né, Caibar Schutzer, analisa essa passagem retirando valiosíssimos ensinamentos sobre a humildade e a fé. Em resumo, nessa passagem, Jesus é interpelado por um centurião ao entrar em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade bíblica, né? Ela ficava ao norte do lago Genezaré, né? Conhecido também como Mar da Galileia. Era um lago muito grande, muito extenso, mas ele era de água doce, água potável, né? E o pessoal, né? Era um mar muito rico de bens naturais. Era o Mar da Galileia, tá bom? Então, e nesse ambiente aí, esse centurião, ele procura e acha o Cristo. E olha só a passagem, diz o seguinte: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Tem continuidade.
Jesus então respondeu-lhe: eu irei curá-lo. Né? E nisso o centurião, demonstrando enormes conquistas no terreno da humildade, esse já é fala do Caibar, né? Diz o seguinte, porque também, aí sim, ele diz assim, porque o Senhor não manda? Né? Ao invés de ir, repara só, porque não mandar? Veja bem, o centurião, demonstrando enormes conquistas no terreno da humildade, exclamou o quê? Não se sentia digno de receber Jesus em sua casa, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. O ponto que nos interessa nessa matéria vem das seguintes palavras do centurião, né, proferidas após as que acabamos de citar. Porque também, olha só, porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. Digo ao outro, vem cá, e ele vem. Ao meu servo, né? Faze isto, e ele faz. Então é justamente isso. Foi esta a fé, né? Engrandecida pelos conhecimentos, purificados pela humanidade, santificada pela prece da pessoa do centurião, que o mestre justificou dizendo, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Então, quer dizer, só em ir até lá, pedir para o Cristo, né, ordenar, falar, né, pedir ao alto, na condição do Cristo, realmente era de executar o ato à distância, ali mesmo o servo do centurião foi curado. Então a fé, pessoal, perpassa, né, do que a gente pode entender. Uma oração de uma mãe para um filho, né, é de tamanha grandeza, que é infinito, né, aonde chega, aonde deve chegar, né, infinitamente. Então, que a gente se rememore no Cristo, tenhamos fé em Deus, né, que os momentos difíceis, eles vão passar. O próprio Chico Xavier já falava isso. Era na cabeceira dele tem uma plaquinha. Isso também passa. Se tempos bons estamos passando, também passa. Né? Tempos ruins, ora, esses é que vão passar mesmo. Então tenhamos fé no tempo de hoje. Repare, o Cristo, ele é o governador deste planeta. Veio das mais altas esferas superiores, de esferas crísticas, até a gente, até nós, né, por amor. Em nenhum momento vai nos abandonar, em nenhum momento nos abandonou. Nós sabemos que os conhecimentos que a gente tem da doutrina espírita, que ele nunca, né, morreu, que nunca foi para outros lugares. Sempre esteve aqui conosco, como sempre está. Está em cada casa de cada irmão, através da espiritualidade amiga, né, no ato de amor, no ato de caridade para com o próximo. Essa é a questão, né, o amor. Então o Cristo nunca nos deixou, né, porque pelo seu amor para conosco. Então tenhamos fé, sempre, né? Como eu tinha dito antes, é a fé do grão de mostarda, que não se sabe, é jogado a esmo, né? Mas ele sabe que vai se tornar tal qual uma árvore frondosa, né? Dando seus frutos, né? Suas sementes para novas, né, iguarias e sombra para o viajor. Né? Então, para reforçar a nossa fé, porque nós, como uma doutrina cristã, o Espiritismo é uma doutrina cristã, a gente tende a estudar, né, as outras religiões, estudar muito, mas não para pesquisar ou encontrar erros, mas claro, para enaltecer e saber que
cada um está no grau evolutivo. E essas outras religiões chegam onde a gente não consegue chegar. Onde a doutrina espírita não chega, não consegue chegar. Ah, mas isso é uma falha? Não. Né? Porque a doutrina espírita não é uma doutrina egoísta. Né? Há de se entender que estamos em diversos graus de evolução neste planeta. O planeta Terra é uma escola. A gente fala isso daí muitas vezes. E como numa escola existe uma classe, né? A gente vai fazer essa analogia, de 30 alunos, por exemplo. Mas sempre tem que ter um ser superior, chamado de professor. No nosso caso, os espíritos, né? Os anjos da guarda, nossos espíritos guias. E dessa turma aí, estão no mesmo ano letivo, terceiro aninho, ou quarto ano, ou quinto ano. E nessa mesma turma tem aqueles que sabem mais e aqueles que sabem menos, mas estão na mesma turma, precisando de um mestre. Então, no planeta Terra, a gente precisa muito desse Mestre Jesus. Façamos também a nossa parte para ajudar a espiritualidade, né? Para nos ajudar, para estarmos melhor, para encontrar fé, né? E paz em momentos de turbulência. Então, a gente viu aqui que no Alcorão, por exemplo, que é um livro também sagrado, né? Lá do outro lado do mundo, podemos assim dizer, né? Que diz o seguinte, ó, é uma fala normal e que a gente vê e absorve tranquilamente, que não há sequer uma folha que caia sem a permissão de Deus. Então confiemos em Deus, né? Confiemos no Cristo e façamos o que os sanitaristas, né? Aqueles que estão ligados à saúde, exerçamos essas recomendações, né? Aproveitemos esse tempo no nosso lar, né? Sair, né? Para aqueles que precisam realmente sair, exercer as suas funções médicas, né? Os médicos, os enfermeiros, os garis, né? Que esses que são tão menos olhados pela sociedade, mas que tanto nos ajudam, né? Então, quer dizer, essas pessoas que realmente precisam sair, que Deus as abençoe, né? Que a gente possa emanar esses sentimentos de gratidão, né? Por essas pessoas, por esse trabalho, né? Que se torna prazer quando ele tem entendimento, quando ele é feito com amor. Então, confiar realmente em Deus sempre. A gente não vai se estender muito, mesmo estando em nossas casas, no nosso conforto, mas o intuito era justamente esse, de fazermos pensar um pouco mais sobre o momento que estamos vivendo, né? No olhar da doutrina espírita, que é baseado nos ensinamentos de Cristo, né? Nosso querido irmão mestre, modelo, guia, nosso querido irmão Jesus, que revigoremos o nosso ânimo, né? Porque a dor, né? A gente não escolhe. Nós não temos condições de escolher a dor. Mas o sofrimento, esse é opcional, né? Esse é muito opcional. Nós, como somos ligados à questão pedagógica, a gente trabalha em escola, e a gente vê no trato crianças, por exemplo, brincando, né? E quando está na frente da mãe, ela leva uma queda, ou então quase cai, só porque está perto da mãe e começa, né, a chorar, chora tanto, aí lá vai a mãe, ô meu filho e tal, né? E quantas vezes quando está longe dos pais, ela cai, rala o joelho, né? E prefere não sofrer porque quer curtir o momento com os amigos, vai brincar. E mesmo às vezes está doendo, mas ela continua brincando. Ignora a dor, né? Ignora o sofrimento. Então, que a gente possa entender isso, né? Que a dor, a gente não escolhe, mas o sofrimento é opcional. Então, nós soframos nesse momento, né? Para que a gente possa entender, né? Tem um mundo novo que veio a toque de caixa, né? Ou do supetão, a gente não sabe bem, mas assim, é
todo um novo modo de viver. Então agora vai ser necessário muita destreza, né? Muito carinho, muito amor para com os nossos semelhantes, porque os tratos hoje são bem diferentes, tá bom? Então a mensagem que a gente deixa é justamente isso. Se a gente não teve tanta fluidez na fala, pedimos desculpa, mas a intenção era que Jesus, nesse momento, adentrasse em cada casa de cada um que esteja aqui presente, né, para que os nossos corações fiquem mais suscetíveis à caridade, ao amor. Que Jesus abençoe cada um de vocês. A gente pode agora elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, a paz, a cura, né, para esses males que hoje o mundo vive enfrentando, que não só são os males do vírus, mas tantos outros males sociais. Querido Mestre Jesus, obrigado por se fazer presente através da espiritualidade amiga. Que os nossos problemas sejam levados neste momento como folhas mortas ao vento, tendo destino natural de recomposição da natureza. Que nós possamos receber a Tua paz, o Teu entendimento, para podermos viver melhor e mais harmônico com a nossa família, com nossos filhos, com aquelas pessoas que são tão difíceis de conviver. Agradeçamos por esse momento. Tenhamos uma noite de paz e um sono reparador. Assim seja. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Até um próximo momento. Assim seja. Até logo.